E eu queria compartilhar algo que está no meu coração. Sei que a gente tem vivido esse tempo aí de tudo muito novo, né? Algo virtual, as reuniões, não pode abraçar, não pode chegar muito perto, né? Tem que usar máscara. E os irmãos não estão acostumados com isso, né? Mas Deus tem nos dado também a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Expandir, né? A reunião virtual a gente aproxima. Então, a gente tem que aproveitar o que é bom e glorificar a Deus em tudo, né? Então, eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre uma palavra que Deus me falou. E eu volto sempre no início de tudo, porque uma pergunta que me veio esses dias, estamos vivendo um tempo de perseguição, querendo ou não, de como pode um homem nascer de novo, né? Essa pergunta está em João, né? Capítulo 3, Nicodemos faz a Jesus, né? E aí no versículo 3, Jesus fala assim: isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa passagem todo mundo já conhece, os irmãos eu acho que já leram e ouviram, com certeza, né? Mas o que me chama a atenção aqui, né? Jesus, no verso 3, ele fala: se o homem não nascer de novo, ele não vai poder ver o reino, né, dos céus, o reino de Deus. Interessante isso, porque a gente tem que ter na nossa fé, na nossa caminhada, aquilo que quando a gente encontra com Jesus, escolhe Ele como Senhor e Salvador, e esse reino entra na nossa vida. E aí eu gosto muito do versículo que fala em Hebreus: que tudo que fizer em ação e palavra fazer em nome do Senhor Jesus. Isso é nascer de novo. Isso é enxergar o reino de Deus nesse tempo que estamos vivendo em casa, em pandemia, investindo na nossa família, nos nossos filhos, nos irmãos que estão mais próximos, né, a enxergar esse reino de Deus, voltando sempre a lembrar, né, daquele primeiro amor, das primeiras obras, né, daquilo que te moveu a escolher Cristo como Senhor. E aí, no versículo 5, né, Jesus fala que não pode entrar no reino de Deus, né, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, o Espírito Santo tem um papel tremendo na nossa vida, como discípulo, na nossa caminhada, né, que se sem esse Espírito Santo na nossa vida, sem essa busca do Senhor, a gente pode não entrar no reino. E aí pode ser, no dia a dia, a gente pode ser levado a muitas coisas, tarefas, obrigações, todas as coisas são lícitas, né? Mas eu estou ouvindo a Deus, né? Eu estou com o meu ouvido atento à voz do Espírito Santo, eu estou atento, sensível à vontade de Deus, quando eu estou lá no meu trabalho, ou quando eu estou sendo pressionado a resolver um problema, ou a lidar com uma situação de adversidade, de luta, né? E aí eu queria compartilhar um pouco da minha experiência, né? Esses 2 anos e meio de Covid, os irmãos de Coqueiral e de Aracruz sabem, eu tive fiquei muito ruim, né? Fui internado e não precisei de ser entubado, mas
fiquei muito debilitado e o médico me alertou que se eu não melhorasse, já estava no 5º dia internado, ele iria me entubar, né? E naquele momento, né, eu recebi essa notícia, os irmãos orando, eu ainda estava muito consciente, mas fraco. Em nenhum momento no hospital, já compartilhei com os irmãos, eu tive dúvida que eu estava em paz com Deus, em tudo. Em paz com o que Ele iria fazer. Eu queria a vontade de Deus sobre a minha vida, independente de qual fosse. E estava convicto e como diz Paulo, né, se viver é Cristo, morrer é lucro. Não tive medo da morte. E eu acho que o cristão ele não pode ter medo da morte. Ele tem que ser firme, ele tem que ser convicto da sua fé, tem que ter uma fé inabalável. E como que a gente tem isso? Praticando, buscando as experiências, buscando a esse mover do Espírito Santo, essa voz, né, que nos comunica através da palavra, né? O Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar das coisas que a gente lê na palavra, escuta, através da vida dos irmãos, né? Mas aquilo que você aprendeu, né? E Deus fala também que nós devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, com firmeza, perseverança. E a gente não pode se perder das coisas básicas da nossa fé, né? De ouvir o Espírito Santo, de ouvir a Deus, que o véu se rasgou. A gente tem acesso ao Pai. A gente tem acesso a esse poder que o Pai nos deu para ser usado para libertar os cativos e oprimidos do diabo e para a glória dele ser manifestada na terra. Então, o reino de Deus ele está aqui no nosso coração. O Espírito Santo está aqui, doido para falar conosco, mas eu tenho que me lançar para isso. Eu tenho que me achegar a Deus mais e mais. E aí, às vezes, a gente pensa que a gente tem que... não, vou separar 1 hora ali só para ler a Bíblia. Ou 15 minutos, ou 20 minutos. Vou orar 2 horas. Amados, é em todo o tempo. Em tudo que eu faço, tem que remeter a Ele. Porque nós acabamos de falar, tudo que eu fizer em ação e palavra, fazer em nome do Senhor Jesus, para a glória dele. Então, Deus me falou muito sobre isso. Então, isso é nascer de novo. É você esquecer tudo que se passou, né? Tudo que eu vivi antes, para viver o novo de Deus. Para viver essas experiências. Nossos filhos experimentar essas coisas espirituais, que é o que vai fortalecer a fé deles, os nossos discípulos, aqueles que estão abaixo de nós, ao nosso cuidado, né? Aqueles que caminham conosco, precisam receber de nós, uns aos outros, com o temor do Senhor, no amor do Senhor, a palavra viva. E a palavra viva vem com ação, vem com movimento, né? Os dons do Espírito são ações. O amor é ação, não é sentimento, né? A paciência, ela é exercitada. Ela é algo que você se controla a sua carne. Domínio próprio controla a carne. A mansidão é uma atitude, é uma escolha. Eu escolho ser manso. Eu escolho ser parecido com aquele que foi exemplo até a morte de cruz, que foi Jesus. Né? E quantas vezes, né? E aí depois, né, amados, continuando, passou uns 3 meses, meu irmão morreu, Covid. Meu irmão acho com 43 anos, Fabiano, uma filhinha de 7, mais 2 já adultas já, né? E
E aí ele pegou Covid, foi complicação, deu rins, tal, foi internado e morreu. Só que até o Fabiano morrer, né, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu um processo na minha família e foi muito interessante. Eu vi a mão de Deus, né, que eles se proporam a estar orando todos os dias pela vida, não só dele, mas de todos que estavam enfermos, né, por essa doença. E aí, lá eles cantavam louvores, compartilhavam a palavra e, categoricamente, estavam ali. Então, eu vejo muito mais a minha família hoje sensível a Deus, né? Quando a gente está junto, eles pedem para a gente compartilhar, pedem para louvar, e a gente vê Deus mudando as coisas, né? Eu venho de uma família muito católica, né? E Deus está transformando. E Ele usa tudo para a glória dele, até a morte. E foi isso que Ele fez, né? Ele deu o seu único filho para que hoje a gente tivesse vida em abundância. E às vezes a gente não pensa nisso. Ah, isso é o que é? Ter muita coisa? Não, isso é você ter vida de Deus. Fluir vida. Fluir graça. Fluir discernimento, cura, libertação. Essa que é a palavra. Isso que é o reino de Deus. Né? E eu gosto de uma palavra que está em Filipenses 3, versos 7 e 8. Nós vamos abrir aqui e ler. E nosso amado irmão aqui fala assim: mas que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. E sim, deveras considero tudo como perda, por causa do sublime e do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então foi isso que a gente fez lá no batismo, né? A gente sepultou todas as nossas velhas coisas, né? Tudo que era ruim, deixamos para trás e colocamos para Deus o nosso coração puro, para que Ele comece a fazer em nós o que Ele quer. Falando assim parece fácil, mas não é, porque a salvação é um processo. Mas o discípulo ele tem que querer esse processo. Vai doer a mudança. Vai doer. Por isso que a palavra fala que nós devemos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a salvação é um caminho a ser percorrido. E vai doer. Né? Porque doeu nele. Ele foi transpassado, moído por nós. Né? E Paulo coloca aqui, né? Ele considerou tudo como escudo, como refúgio, para ganhar Cristo. Então, para ganhar Cristo, amados, nós temos que perder algo na nossa carne. E aí, às vezes, pode ser algo até lícito, que você coloca no lugar de Cristo, e aí você não avança naquilo que você tem que avançar, no nascer de novo, de impactar vidas, né? Porque o novo nascimento é que é um crescimento. Para quê? Para que você chegue na maturidade, a árvore boa, dar frutos. E aí são frutos espirituais, que podem ser ministeriais, serviço, dons, né? E aí eu pergunto para vocês, para nós, estamos servindo a esse Deus naquilo que Ele me chamou, nos dons que Ele me deu? Porque isso é nascer de novo. Né? Aquilo que Ele já te revelou, Ele já te deu discernimento, e você fica, depois. Não é depois, é agora. Deus nos chama para trabalhar, porque os trabalhadores são poucos, e a seara é grande. Os nossos pastores, presbíteros, eles precisam de pessoas que ajudem, que cooperem. E aí, como cooperar? Influenciando o reino de Deus, que as pessoas enxerguem esse reino na sua vida.
esse reino vai fazer a diferença na vida do outro, vai acrescentar, e as suas experiências vão gerar fé, e a fé gera fé, e a fé gera fruto, e aí você vai compartilhando daquilo que você vive com seus irmãos, e vai acontecendo o que está em Atos 2, e a igreja crescia dia a dia, porque caiu na graça do povo. Então, o propósito de Deus, a gente já conhece, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Começa em Gênesis, quando Deus cria o homem à imagem e à semelhança. Mas a gente não perde só isso quando o pecado entra no mundo. E eu quero chamar a atenção, porque o homem, ele caminhava com Deus, ele tocava em Deus, ele acho que sentiu o perfume de Deus, ele via a face de Deus, ouvia Deus, ele fazia as coisas com Deus. Em todo o tempo, Deus estava em tudo aquilo ali no Éden. E Jesus veio para resgatar isso. Então, se hoje você não tem vivido isso, nós temos que buscar isso. Porque desde o início, Deus quer um relacionamento de intimidade comigo e com vocês. Porque nós já dizemos o sim para o Senhor. Nós já estamos com a nossa cruz. Né? Já entregamos tudo para Ele. Ele é o Senhor. É o dono de tudo. A gente canta essas coisas. Né? Mas essa luz, esse Senhor, o Espírito Santo, Ele quer que você experimente o que Adão e Eva experimentou lá no Éden. De sentir Deus em todos os momentos da sua vida. Você caminhar, né, no trabalho, na escola, no seu relacionamento com o seu cônjuge, Deus tem que estar em todas as coisas. Ele tem que estar incluso. Seja no louvor, seja no seu pensamento, né? Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. E aí as coisas vão acontecer, os milagres de Deus na sua vida, e na vida de quem está próximo, vão acontecer. Você vai ser acionado por coisas que você nem imagina. Deus vai fazer coisas tremendas. E esse relacionamento íntimo que ele tinha lá no Éden, né? O homem tinha a casa dele lá, né? Morava lá no Éden, e tinha um relacionamento íntimo com o Pai. E o Senhor Jesus já restaurou tudo isso. Só que às vezes a gente não busca com essa intensidade, com esse entendimento. Então, o que eu quero colocar para os irmãos para que busquem esse batismo, essa fé, esse nascer de novo, com essa intensidade. O seu propósito é ser semelhante a Jesus. Jesus tinha um relacionamento profundo com Deus. Jesus, a palavra fala quem tem o Pai tem o Filho. Né? E o Espírito que estava nele, hoje, está em vocês, está em mim. O Espírito Santo que estava em Jesus. E ele falou que nós faríamos obras maiores. Obras maiores. Amém? Os amados estão entendendo? Então, devemos abandonar tudo para ganhar Cristo. Amém? Ter comunhão para a glória dele. É muito bom estar com os irmãos. Mas, às vezes, amados, a gente precisa, aquilo que eu falei, o 100% de Jesus tem que estar em tudo. É bom falar de futebol, é bom falar, eu gosto de moto, né? Gosto de andar de moto, é bom. Mas o Senhor, ele tem que ter primazia. Né?
E é muito bom quando a gente está com os irmãos falando do Senhor, falando daquilo que Deus fez, compartilhando, edificando, recebendo. Isso gera fé. E a fé gera vida em nós. Amém? E aí eu lembrei também, quando eu estava orando e meditando nessa palavra, Deus me falou um pouco do relacionamento de pai e filho, né? E aí eu lembrei de Abraão e Isaac, né? Quando Deus pede Isaac em sacrifício, Abraão, o que ele faz? Ele confia no Senhor. Ele acredita que Deus quer o melhor para ele, mesmo que ele não esteja vindo. E com toda a convicção, ele obedece a Deus. Ele vai lá, né? E a única coisa que faz para ele é o próprio Deus que fala, para ele não fazer mal àquele filho. E por outro lado, Isaac já era uma criança que estava carregando a lenha, possivelmente 12, 13 anos, não sei, não estudo teologia, estudo a Bíblia só. Então ele estava lá, ele estava vendo tudo. O pai preparando, o pai posicionou ele, levantou o cutelo. Isaac também confiava no seu pai. E aí eu quero trazer um alerta, irmãos. Nós temos que confiar plenamente no nosso Senhor, em tudo que Ele nos direcionar, em tudo aquilo que Ele já te mostrou que você tem que fazer, que você tem que seguir, que você tem que abandonar. Você tem que ser fiel, confiar igual Abraão, igual Isaac confiou em Abraão, porque Deus era com ele. Nós temos que ser pessoas que confiam em Deus e queiram obedecer ao Senhor com fé, não porque você está vendo. E Abraão não estava vendo solução, não estava vendo um problema. Como filho da promessa, eu vou sacrificar. Mas ele não questionou Deus, ele apenas confiou. E esse tipo de relacionamento, amados, nós temos que ter com os nossos filhos. Eu falo para os pais. E os filhos com os pais, né? Que temem o Senhor, que andam no seu caminho. Temos que confiar. Porque Deus, Ele se agrada da obediência. Ele se agrada da honra. Né? E aí o nome dele vai ser glorificado. E aí o Espírito Santo vai estar junto, né? Tá conduzindo. Então a confiança faz parte do nascer de novo. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, mesmo que aquilo que Deus está pedindo é difícil de fazer. É aquilo. Os filhos, né? Confia no seu pai, que às vezes parece que não é o melhor, né? Os jovens pensam, meu pai está velho, não sabe o que está falando. Mas, assim, a confiança que Isaac tinha em Abraão era porque ele via que Abraão confiava e tinha um relacionamento com Deus. E aí, o que Deus faz quando ele manda Jesus? Né? Ele foi além de Abraão. Jesus teve que ser sacrificado para que o véu se rasgasse, para que hoje a gente tivesse acesso. E Jesus confiou nele em tudo. Né? Não foi fácil para ele decidir ir para a cruz, mas ele foi. Ele obedeceu e hoje nós temos acesso a essa graça maravilhosa, temos acesso a esse reino, ao Espírito Santo que nos revela a tua palavra, né? E nos conduz a viver em novidade de vida. Então, amados, busquem esse relacionamento com Deus que foi perdido lá no Éden, né? De sentir Deus em todas as coisas. Você olhar, quando você sair de casa e ver um pôr do sol bonito, e contemplar aquilo que Deus fez para você, a natureza, né? O ar,
o calor, a praia, né? Os irmãos tem praia aí, os rios. Então, é muito bom andar no Espírito, nascer de novo. Né? E aí, em Romanos 12, fala que a gente tem que apresentar o nosso corpo santo, irrepreensível, que é o nosso culto racional. Então, às vezes, você pode estar pensando assim, a Fagner está falando algumas coisas que eu não consigo enxergar, eu não consigo... Para mim não é assim, o seu racional, nós somos racionais, mas começa no seu racional, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero ouvir o meu Deus, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero experimentar dessa graça, desse amor. E aí, meu amado, você vai se surpreender. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer na sua vida assim como ele faz na nossa. Porque é o Espírito Santo que está em nós. Não é qualquer um. Você tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Aquele que dá poder. E aí, uma coisa que nos afasta desse nascer de novo é a questão do pecado. Eu não vou entrar em qual é o pecado. A definição de pecado para mim é iniquidade. Iniquidade é tudo que você faz independente de Deus. Ponto. Então, tudo aquilo que você faz que é independente de Deus é pecado. E isso vai te afastar dessa graça. O pecado, se ele não for tratado, não quer dizer que nós nunca vamos errar, a gente vai errar. Mas a gente tem que prontamente se arrepender, expor, envergonhar a nossa carne, para que a gente volte para esse propósito, volte para esse caminho de renúncia, de cruz, né? E aí, à medida que você vence, vai vencendo, né? Vai expondo a sua carne, você vai dizendo para o nosso inimigo de Deus, né? Você não tem mais domínio sobre isso, sobre a minha vida. Isso não me tenta mais. O Senhor me deu força. E Naum 1:7 fala que o Senhor é bom e conhece o que nele se refugia. Então, às vezes, você vai ser tentado, mas busque a força no Senhor. Busque refúgio nele. Né? Vá para o joelho, ore. É aquele 100% que está ligado no Senhor que vai fazer a diferença para você perceber, né, que a Bíblia fala que o pecado que nos rodeia nos seduz. E quando nos seduz, já está consumado. Então eu sei quais são as minhas dificuldades. Eu não preciso que ninguém fale quais são as minhas dificuldades. Às vezes preciso, mas cada um se conhece muito bem. Então, eu sei que eu não posso ir até ali, eu não posso ir até aqui. Eu tenho que parar antes. Eu tenho que criar os gatilhos, o mindset, né, na minha mente, os alertas que o Espírito Santo dá, com certeza. E eu falo por experiência própria, né? E aí, dizer não, domínio próprio. Não. Não para mim, não. Agora é Cristo, que não é eu, mas é Cristo. Então, eu escolho não ir por esse caminho. Fugir da aparência do mal. E aí, ter uma vida plena no Espírito Santo, ser uma nova criatura para impactar o mundo com a graça e a sabedoria e o conhecimento de Deus. Amém? Ô, Jeremias. Amém. É isso aí, Jeremias. Eu escrevi mais coisas, mas eu acho que tá bom. Glória a Deus. Tremenda palavra. Deixa eu achar aqui. A tecnologia aqui está me dificultando.
Mas, assim, glória a Deus pela palavra. Realmente, o Senhor te usou hoje, né, para falar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? A gente tem que estar atento, né? Ligado no que o Senhor está nos falando. E realmente você falou de Abraão aí, eu gosto muito dessa passagem, né? Porque Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Amém. Então, a gente precisa realmente assim, se voltar para o Senhor. E nós estamos vivendo dias em que o mundo está nos sugando, né? Nós estamos vivendo dias que as coisas, o materialismo, né, tem nos apanhado de uma forma assim, que só a misericórdia do Senhor. Nós precisamos estar atentos, né? O que nós queremos, qual é o nosso alvo, para onde nós vamos, qual é o nosso objetivo, né? Porque o mundo não está brincando, né? Satanás não está brincando, ele tem vindo muito sorrateiramente, mas ele não descansa. Enquanto nós, às vezes, tiramos férias, enquanto nós, às vezes, esquecemos de ter o que você falou, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Muitas vezes nós esquecemos disso, nos preocupamos mais com o trabalho, com os nossos afazeres, e a qualquer hora, né? O Senhor pode também nos chamar. E aí, como você também falou no início, nós estamos preparados para isso? É uma coisa que você falou aí, eu sempre falo também. Todo cristão não devia ter medo da morte, né? A morte, para nós, é um prêmio. É verdade, a morte para nós é um prêmio. Por quê? Se nós somos realmente cristãos, nós vamos estar com o Senhor. Então é uma coisa que nós devíamos querer. E Paulo fala isso. Paulo falou lá, né? Ele queria estar com Cristo. Mas o trabalho aqui, né? Ele sabia que ele tinha que muito a fazer ainda, segurava ele. Então nós temos que pensar isso também. Hoje, nós estamos com medo de ir estar com Cristo. Por quê? Porque nós temos muito trabalho aqui ou porque nós amamos o mundo? Nós devemos fazer essa pergunta para nós. Nós estamos com medo de estar com Cristo porque nós não temos certeza que nós realmente estamos com Cristo? Que cada um, né, reflita, pense nisso aí. Glória a Deus pela tua palavra. Vou deixar outros irmãos aí falar. Fica livre se alguém quiser falar mais alguma coisa. E desde já te agradecer, Wagner, por essa palavra tremenda. E eu não sabia aí que você tinha passado por isso tudo, querido, né? Glória a Deus, o Senhor tem te sustentado. Amém. Só um apêndicezinho aqui. A gente canta muito, né? E dele, o meio dele são para ele são todas as coisas. Está em Romanos 11, né? 36. Isso completa tudo. Então isso tem que ser uma verdade em nós. Tudo para ele. Todas as coisas, né, são para ele. Tudo. Porque tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele nada foi feito, se fez, e a vida estava nele. E a vida era a luz para os homens. Está em Coríntios. A luz tem que estar em mim, para que Cristo brilhe e o mundo veja esse Deus maravilhoso que um dia eu enxerguei. Amém? Irmãos podem falar. Fique à vontade, irmãos. Pode falar, irmãos. Quero ouvir. Testemunho aí, ó. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez os mais antigos vão lembrar. Que o nosso querido Alci, né? Que já foi estar com Cristo. Está lembrando uma palavra que ele deu quando ele falava assim sobre trabalho secular. Naquela época, muitos irmãos... Havia uma expressão assim na igreja, em alguns, né? Que falava assim... eu queria estar
me dedicando mais, fazendo isso, fazendo aquilo, mas você sabe, né, meu trabalho secular. Aí um dia o Alci, né, foi lá, irmãos, não existe trabalho secular, né? Falou assim, aonde você está, você tem que exalar o perfume de Cristo, você tem que brilhar, né? Você tem que, né, ser santo em todo tempo, em qualquer ambiente. Não existe esse negócio de igreja, né? A gente está no mundo, não somos desse mundo, mas a gente está aqui, né? E devemos viver em santidade, em retidão, brilhando, né? A luz chega, as trevas têm que se dissipar. Você é representante de Cristo aqui, então, né? Em você habita o Espírito Santo. Aí ele assim deu uma corrigida. Não sei se os irmãos aí, Osli, Jeremias, os mais velhos, Celina, lembram dessa palavra, que me marcou na época, né? Porque é como se a gente andasse assim, dois segmentos. Né, com os irmãos, com a igreja e tal, mas tinha um trabalho secular. Que era difícil, que era pesado. Aí tinha assim, esse engano, né? Eu creio que era um engano, assim. E aí o Alcir um dia foi lá na frente e nos corrigiu, né? Corrigiu a igreja com relação a isso. Eu achei muito bênção. Achei tremendo, né? Porque você colocou aí no início, né, que nós temos que estar o tempo todo ligado, né? Você até exemplificou aí com... Tem irmãos que tiram só uma hora ali para orar, e nada contra, né, gente? Você tirar um tempo para orar e para ler a palavra, é bênção. Mas depois você não pode, tipo assim, vestiu uma capa e tirou a capa, né? Você tem que estar o tempo todo ligado, né, com Deus, né, em oração, em espírito. E, como diz o nosso querido playboy também, né, tem que ficar ligado com o cara lá de cima. Ele sempre fala assim, tem que estar ligado com o cara lá de cima. Mas é verdade, né, a gente tem que estar todo o tempo assim, né, em pensamento, nosso coração voltado para o Senhor, né. Eu, às vezes, eu vou andando assim na calçada, indo para o trabalho, e vou pensando e falando e colocando tudo na mão do Senhor. Aí tem gente que às vezes passa por mim, poxa, eu passei de te deitar, você nem me viu, perdão. Ele estava os meus pensamentos. Então, muitas vezes eu estou na oração mesmo, sabe? E é benção a gente ficar ligado assim no Senhor. Mas, glória a Deus pela palavra, tá? Fui muito edificada, Fagner. Eu também não sabia que você tinha passado por esse momento tão difícil. Até gostaria de ouvir mais sobre isso, se você tem um tempinho. Mais alguém? Queria ouvir mais sobre o que mesmo? Sobre como é que foi o processo do Covid? É a experiência que você teve. Eu não sabia que você tinha ficado nesse estado assim, grave, né? Eu fiquei Não sabia. bem ruim, né? O que acontece? Eu tive uma crise de rins, né? Pedra nos rins, e precisei fazer um procedimento no meridional, cariacica. Foi logo no início da pandemia. E aí não tinha muito protocolo, divisão, né? Eu acabei ficando numa ala muito próxima, onde o pessoal estava chegando gripado, né? E acabei contraindo a doença, né? E aí, a princípio, fiquei em casa, tomando os medicamentos, até que no terceiro ou no quarto dia que estava em casa, já com muita febre, tosse, fui direcionado pelo departamento médico para ir para o meridional, onde eles fizeram o exame e viram que minha saturação estava muito baixa e eu fui internado. E eu fiquei lá, se não me engano, minha esposa está aí, ela pode me corrigir, a Raquel, uns 5 dias, sozinho, eu e Deus. Né? Tossindo muito, muita falta de ar, oxigênio,
Meus amados, Deus, Ele me deu paz em todas as coisas. O tempo todo que eu fiquei lá, Ele guardou meu coração de uma forma tremenda. A minha esposa está aí. Em nenhum momento eu fiquei desesperado, fiquei angustiado, não fiquei. Eu tinha paz, eu estava naquilo que o Senhor tinha para mim. Ia ser o melhor, se fosse para estar com Ele ou se fosse para estar com minha família. Confiei em Deus, na decisão dele, porque a nossa vida está sujeita à vontade dele. A hora de ir e vir, a gente só tem que estar preparado. Preparado. Andar preparado, buscando a vontade de Deus. Não vacilante com a sua fé, né? Não duvidando da sua fé, crendo na sua vida através daquilo que você está praticando. Né? A gente tem problemas, tem dificuldades, mas isso tem que ir para onde? Para o Senhor. Senhor, tu conhece isso. Conhece meu coração, muda isso. E aí Deus vai mudando. E a fé que eu tive, e a paz, não veio de mim, foi de Deus. Deus me deu paz. Deus me deu tranquilidade de ouvir e falar, amanhã nós vamos te entubar se você não melhorar. E ficar tranquilo. Em Deus. Tenho paz no teu querer. E foi assim, um tempo, fiquei sozinho, orando, louvando, lendo a palavra, eu e Deus. Amém? Amém. Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Dar um testemunho? Oslen está tentando aí. Fala, Oslen. Quer falar, Oslen? Você tentou ligar aí, né? Hoje, então vamos ouvir Oi. um pouquinho a Raquel. Raquel, esse tempo aí Deus deve ter falado muito com você também, né? Falou, né? Nessa situação aí do Covid, né? Deus revelou o meu coração, né, para mim. Eu sempre achei que eu tinha muita fé, que eu estava pronta para tudo, né? E diferente da experiência dele, eu, assim, tive muito medo, né? Eu tive medo de ficar sozinha, né? De perder meu esposo, de perder a pessoa, assim, que cuida da nossa casa, né? Que cuida de nós. E isso me angustiou. Eu fiquei, nos 5 dias que ele ficou lá no hospital, eu fiquei muito angustiada, né? Tive medo de perdê-lo, né? Ficar com as crianças, né? A gente tem 3 filhos, e na época a nossa mais nova, ela tinha 1 aninho e pouco, então eu não podia ficar beijando muito ela, pegando muito, porque eu também estava com Covid, e, e foi muito difícil, assim. Eu lembro que eu tentava, eu me fazia de forte para as crianças, né? Não demonstrava para elas o que eu estava sentindo. Mas tinha alguns momentos assim, à noite, que eu ficava sozinha no quarto e era o Senhor que vinha me consolar, né? E então Deus revelou o meu coração, que eu não estava com tanta fé como eu achava, que eu não estava dependendo tanto dele como eu deveria, né? Essa paz assim que Fagner sentiu, né? Eu precisava alcançar esse descanso no Senhor, né? E foi assim, um tempo mesmo de aprendizado, né? A gente vai
se colocando diante de Deus e Ele vai revelando para nós o nosso coração, né? Ele permite, às vezes, essas situações para nos revelar o coração, o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, às vezes a gente acha que está andando certinho, né? Assim, que está com um coração em Deus, né? Está buscando o suficiente, que está orando o suficiente. E aí, em situações como essas, é que a gente vê que a gente pode ter mais intimidade com Deus, a gente pode se relacionar mais com Deus, né? E Ele mostra para nós como é que está o nosso coração. E aí foi um tempo mesmo assim de eu me voltar para o Senhor, né? De me arrepender também, né? Porque eu já tinha até compartilhado com os irmãos aqui em Aracruz. Antes de Fagner adoecer, eu, assim, toda religiosa, né? Tendo todo aquele cuidado, assim, de não sair com as crianças na rua, de guardar a quarentena certinho, e eu achava assim, eu como discípula eu preciso obedecer, eu preciso me submeter, dar um bom testemunho, né? Eu não vou sair aí furando quarentena, fazendo, né, de qualquer jeito. Então, eu vou testemunhar no fim de tudo que o Senhor guardou a minha família, me livrou desse mal. Eu achava que era isso que o Senhor ia fazer na minha vida. Né? Aí teve uma situação no quintal lá em casa que as crianças deixaram a bola cair na casa da vizinha, a vizinha não gostou e tal, e falou assim, olha, com esse negócio de Covid aí, a gente não pode ficar tendo contato, deixar ficar pegando. Se a bola cair aqui de novo, eu não vou devolver, porque eu não sei se vocês estão doentes, não sei o que. Eu fiquei assim, gente, como assim? Eu tô tão certinha, sabe? Guardando a quarentena, não tem ninguém doente aqui, todo mundo saudável. E aí, quando dá na semana seguinte, acontece tudo isso, né? Então, assim, Deus revelou meu coração, que eu estava com um coração orgulhoso, né? Crendo que dependia do que eu iria fazer para guardar e livrar minha família, que isso dependia de mim, né? Da minha obediência, né? E, na verdade, não era isso, né? É o Senhor que guarda, né? E o fato do Senhor ter, assim, guardado meu marido em vida, né, ter tirado ele, né, não ter deixado o pior acontecer, é um livramento. Então Deus queria outro testemunho para a gente contar, né? Não o que eu imaginava, né? E glória a Deus, assim, hoje eu vejo diferente toda essa situação, né? E é isso. Amém. Em tudo o Senhor nos ensina, né? Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vou pedir o Vitor, então, para orar aí, encerrando Jeremias, a reunião. Fala, Oslir. Jeremias. Depois o Queria Vitor ora. só colocar, colocar algo que Deus colocou aqui no meu coração, uma gratidão, né, por ouvir testemunhos, ouvir confirmação da palavra. Somos poucos, né? Mas ontem eu estava repartindo uma palavra e eu citei aquilo que Paulo falou para Timóteo, que haveria tempo em que as pessoas estariam com coceira no ouvido para ouvir aquilo que agradava a eles, né? Como se tivesse comichões nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Eu creio que a maioria já ouviu essa palavra, já leu, né? E é tão lindo a gente ouvir esses testemunhos, né? Essa confirmação da palavra de que nós estamos atentando para aquilo que o Senhor quer que nós atentemos, né? Isso é muito lindo ouvir dos irmãos. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui, o fato de estar ouvindo esses testemunhos, né? Glória a Deus pela Raquel, pelo Fagner e por cada um que está aqui para compartilhar a respeito daquilo que Deus
tem colocado no coração de vocês. Glória a Deus por isso. Amém. Hoje, Oi. posso pedir, já que o Vitor vai orar, para orar pelo Henrique? Sim, vou falar. Fagner, é uma situação bem parecida da sua. Ele está no Meridional, foi internado, na verdade está de Covid, mas ia acabar sábado agora, sair da quarentena, de isolamento. Só que os rins dele paralisaram e vai ter que fazer hemodiálise. Só que ele tem uma doença degenerativa há 2 anos. Então, aí ele pegou Covid, aconteceu isso tudo, né? Aí ele está entubado. A esposa dele é muito minha amiga, muito mesmo. E ela me pediu oração hoje. Ela pediu muito para a gente estar orando, para a igreja estar orando. Ele não tem o Senhor, né? Então, assim, que ele possa ter uma experiência, se for da vontade do Senhor, que ele, né, se encontre, mas que ele tenha um encontro com Cristo, né, antes. E a filha dela, Gabriela, que ela é especial, está passando um momento muito difícil também. Ela pediu a igreja para estar orando pelo Henrique, está entubado, e pela filha Gabriela. Amém. Para quem não sabe, aí o Vitor agora, gente, é o novo itaguaçuense, tá? Vitor mora em Itaguaçu agora, trabalhando lá na Polícia Civil. Ele é investigador, investigando tudo lá. E deixei ele orar aí e agradecer ao Senhor. Vai lá, Vitor, pode falar. Amor, ele colocou que está sem microfone, ele não está conseguindo conectar. Aqui em Itaguaçu, hoje, como eu falei, deu um temporal, acho que muitos irmãos nem conseguiram entrar, a conexão está muito ruim, o Vitor está com dificuldade lá. Amém. Denilson, você tem o microfone aí? Pode orar por nós? Agradecendo o Senhor esse tempo. Boa noite. Posso sim. Amém, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por este tempo.